Olá pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez para falar um pouquinho a respeito dos conceitos que a gente utiliza aqui no nosso consultório, no atendimento de nossos pacientes e também nos conceitos que a gente espalha, né, ensinando em cursos ao redor do mundo e muitas vezes aqui no consultório também. Muito se fala na questão da validação científica. A gente muitas vezes acaba sendo não questionado pelos pacientes, porque isso os pacientes de fato não têm o conhecimento. Mas muitos colegas às vezes criticam o trabalho de outro colega, que isso é uma parte extremamente desagradável na profissão, usando muitas vezes a tal da validação científica, né? Eu, como sou um professor internacional e dou aula em universidade americana e também na Áustria, em Viena, nos Estados Unidos, em Chicago, eu tenho cátedra para falar a respeito de validação científica. Eu já sou professor adjunto na Universidade de Illinois há mais de 18 anos, já vai para 20 anos, que a gente faz trabalhos e publicações. Eu tenho muitos artigos científicos publicados. Se você tiver a curiosidade de acessar, por exemplo, o PubMed e digitar o meu nome, você vai encontrar os meus artigos publicados e validados dentro da PubMed. Basta você clicar no link da PubMed e colocar meu nome, que você vai ter todos os artigos que eu já publiquei, que são acessíveis de modo em revistas que tem o buscador, né, que tem a ferramenta de busca. Tem outros artigos que eu publiquei em revistas menores que acabam não aparecendo no PubMed. Então, o que você vai buscar no PubMed são realmente as publicações internacionais que eu fiz, que tem relevância em revista de altos qualis, né? O que quer dizer isso? São revistas que são aprovadas cientificamente, que têm peer review, que têm toda a capacidade de ser uma validação científica, né? Então, a gente pesquisa, a gente estuda muito tudo aquilo que nós vamos aplicar e ensinar aos pacientes e aos alunos que futuramente nos buscam. Então, o que quer dizer a validação científica, né? Ela é uma questão extremamente curiosa, né? A gente acaba ficando com uma pulga atrás da orelha quando a pessoa tenta levantar a validação científica. O que seria essa tal validação científica, né? Seria o que o fulano de tal escreveu num determinado journal ou num determinado livro, ou essa pessoa ele gosta do Corinthians e ele vai publicar a respeito do Corinthians e o Corinthians só vai falar do Corinthians, e aquele que vê a ciência com olhos mais esverdeados para o Palmeiras, por exemplo. Então, quando você busca elementos dentro da ciência, você tem que colocar algumas informações chaves. O que você está buscando e o que você está querendo obter de resposta. Nada mais é como se fosse uma inteligência artificial por trás de uma máquina que vai lhe dar tudo aquilo que você está perguntando. Olha, eu gostaria de saber quantos jogadores o Corinthians já teve. Ele vai informar que desde a fundação do Corinthians tiveram determinados jogadores, por exemplo. E é isso que ela vai te informar. Se você não falar nada do Palmeiras, ele não vai te entregar absolutamente nada do Palmeiras. Aí, para você cruzar os dados, você precisaria também perguntar do Palmeiras. Agora, se eu sou uma pessoa que está aqui só para buscar informação a respeito de um determinado assunto, essa informação vai ter o que nós chamamos de bias. Ela vai ter um bias completamente alterado. Ou seja, eu não estou abrindo a informação para todas as correntes dentro desse conceito. Ou seja, a validação científica, ela acaba sendo
uma faca de dois gumes. Você pode obter toda a informação possível dentro de uma determinada linha de pensamento, uma determinada linha de pesquisa, e o outro lado, que também é extremamente importante, você não receber nenhuma informação. Então, eu posso validar o meu consultório dentro de uma linha X, né? Sei lá, uma linha corintiana ou uma linha palmeirense, para você que não é da odontologia entender. O que vai acontecer com isso? Eu vou ter um consultório validado cientificamente dentro de uma corrente que talvez não vá me atender como paciente. Eu vou no consultório do fulano de tal e ele tem, nossa, validações científicas. Validações científicas a respeito de quê? Né? Essa é a questão que vocês, como pacientes, se estiverem buscando um profissional por causa disso, tem que se perguntar. Os alunos, muitas vezes, querem fazer um curso porque determinado professor fala exatamente de um assunto muito específico que ele domina. Tá, ok, isso me interessa. Será que essa é a única linha que eu realmente preciso para entender sobre determinado assunto? Então, veja, hoje a ciência ela está multifacetada. Tá? Se você for buscar em determinados journals, você vai ter respostas que esse journal aceita. Às vezes você vai fazer um artigo que tem um certo viés, você tem que direcionar para determinada revista, porque ela não vai aceitar outro viés. Veja que essas facetas da parte científica hoje é um fato. Porque o que acontece hoje? Tem muitas revistas relevantes e cada uma tem o seu reviewer, tem o seu estilo, tem a sua maneira de pensar. Conclusão, eu como um professor tenho que ler todas. Então o que acaba acontecendo? Eu preciso ter o entendimento do viés A, B e C, para que eu chegue a uma conclusão, até para que eu veja se essa linha aqui está utilizando como maneira correta os seus materiais e métodos, por exemplo. Se eles estão pesquisando um assunto onde a qualidade dos dados que estão sendo coletados é muito pobre, apesar da conclusão dizer certas coisas, esse trabalho está inválido para mim. Porque eles estão concluindo em cima de dados falhos. A pobreza da investigação científica morreu aí. Então, veja, se você não tem uma retaguarda de estudos, como eu tenho, por exemplo, 20 anos dentro de uma universidade fazendo pesquisa, tá? Isso não é pouco, para ser bem honesto para vocês. Se você não tem esses olhos de ver como foi feita a pesquisa, você vai comprar, às vezes, gato por lebre, se você apenas observar o abstract, o resumo, e os materiais e métodos, se você deixar para lá. Se você olhar o resumo e a conclusão, pronto, você acha que você leu um artigo. Agora, se você não for lá nos materiais e métodos e olhar com olhos de crítica, né, de revisor, que você está observando um artigo onde aquilo não tem nada que ver com a conclusão que aquele determinado autor fez, pronto, esse artigo é furado. Às vezes ele pode passar numa revisão, por uma série de razões, eu não vou entrar aqui nesse mérito. Agora, não é porque ele está publicado que ele é bom. Então vamos entender que quando nós validamos o consultório, nós temos que validar uma série de situações. A validação científica ela é importantíssima, não estou excluindo a validação científica. Só estou querendo dizer que ela pode ter muitos vieses e às vezes não é tão interessante assim. Então a validação científica ela tem que vir do acompanhamento clínico que você tem, a sua experiência clínica obviamente soma nisso, né? E também quanto mais você precisa para concluir um diagnóstico. Tá? Então a validação científica é apenas uma linha que você vai dar dentro do seu consultório, dentro dos cursos, aquilo que você vai ensinar e o que você vai pregar no atendimento dos seus pacientes. Não tenho dúvida que eu não posso ser um charlatão
de aplicar coisas em pacientes, coisas que nunca foram testadas ou coisas que não têm nenhuma validação. Obviamente que não, tá? Mas dentro das validações tem aquele que fala mal do Corinthians, tem aquele que fala mal do Palmeiras, e assim a coisa funciona. Então, dentro disso, eu sou responsável por fazer a exclusão daquilo que não me interessa. Então, no final da história, quem é responsável pelo consultório sou eu. Eu sou o diretor técnico do meu consultório. Eu tenho que ler os artigos, eu tenho que entender que determinadas coisas me servem, determinadas coisas não me servem. Não é por um ego pessoal, é pelo bem do meu paciente. Quem está no final da corda é o meu paciente, que não tem nenhuma ideia do que acontece nas literatura odontológica, ele não faz a menor ideia do que seja aquilo que eu estou estudando, ele está me pagando e está me buscando com qual objetivo? Que eu seja aquele que entende o máximo do assunto. É isso que o paciente quer. No fundo é isso. Se você entregar para ele um tratamento e solucionar o problema desse paciente, é isso que basta. O paciente vai entrar com problema, vai sair bem, confortável, maravilhoso, é isso que você tem que entregar. Conseguimos resolver 100% dos problemas? Não. Acho que ninguém em biologia vai conseguir resolver 100% dos problemas. Mas eu posso chegar muito próximo de atingir 100%. Então eu tenho assim, dentro do meu consultório, um grau de satisfação superior a 95%. Tem uns 5% que sempre vai ter algum problema, seja pessoal ou seja um assunto que eu pensava que era de uma maneira, acabou andando por outra. Isso pode acontecer, mas a gente sempre vai buscar a solução, até para esses 5% que eventualmente estejam insatisfeitos ou por qualquer razão não deu certo. Então, 95% é um grau de assertividade bastante alto, que graças a Deus eu tenho aqui no meu consultório. Então, na verdade, a validação científica serve para quê? Para que eu dê base para aquilo que eu estou fazendo estar dentro da ética odontológica. Pronto e acabou. Tá? Então eu não tenho que ficar discutindo com o paciente se determinado equipamento, por exemplo, como aqui na mesa, é um equipamento avançadíssimo, de alta precisão, austríaco, que nós temos aqui no consultório, se esse equipamento vai ter realmente a precisão de 0,1 milímetros que ele diz que tem. O paciente não tem que saber disso. O paciente ele quer saber de resolução do problema dele. E eu vou oferecer para o paciente, com muita explicação e com detalhes, de por que nós estamos tomando determinadas atitudes. Não é simplesmente, entra aqui que eu vou colocar um aparelho e vai embora e passa lá no caixa. Não é assim que a coisa funciona. Eu tenho a obrigação, como profissional, de explicar detalhadamente ao meu paciente por que eu estou tomando determinadas atitudes. E para isso eu preciso de exames, de evidências, de estudos, de exame clínico, de exame de imagens, montagens e assim por diante. Né? Eu preciso ter equipamento, eu preciso investir no meu consultório um dinheiro bastante alto para ter equipamentos de ponta. Então, por isso que muitas vezes custa, né, algum dinheiro a mais certas abordagens para certos pacientes, porque certos casos necessitam de determinados equipamentos que têm um valor agregado mais alto. Alguns exames são mais caros. Não é o mesmo preço você fazer uma ressonância magnética do que você fazer uma tomografia computadorizada. São equipamentos completamente diferentes que vão me entregar resultados e imagens completamente diferentes com determinadas finalidades. Por que a ressonância é mais cara? Porque o equipamento é mais caro, simples assim. A técnica é mais cara, o técnico que está por trás desse equipamento tem que ter um outro treinamento. Então tem uma série de situações, o ambiente onde está instalado o equipamento, tem que ter uma determinada proteção e assim por diante. O equipamento de tomografia, ele já é um equipamento mais econômico, por quê? Porque você tem mais acessibilidade, não precisa tanta parafernália para operar um equipamento como esse. Então, é mais econômico, obviamente que vai ser.
Então, tem determinados trabalhos, determinados equipamentos que, por exemplo, só eu tenho na cidade de Campinas, que é onde eu estou instalado no meu consultório. Então, essas situações demandam o quê? A somatória, tanto da parte científica, que, graças a Deus, eu tenho e de sobra, tá? E, somando a parte de estudo científico, eu também preciso ter contatos com essas clínicas que fornecem as imagens, né, como a tomografia. Aqui na tela eu tenho uma ressonância magnética, por exemplo. A ressonância tem que atender determinadas qualidades que eu preciso, eu sei quais são as clínicas que me entregam essa qualidade, assim como sei as clínicas que me entregam um bom raio-x, tá? Uma boa radiografia, uma boa imagem radiográfica. E eu também tenho que ter aqui dentro do meu consultório equipamentos que me permitam fazer o movimento, não importa do que eu vou fazer com o meu paciente, eu tenho que ter equipamentos que me permitam fazer o tratamento. Então, se eu não tenho tudo isso somado, no final a corda estoura no paciente. Então, se você vai num consultório e o dentista não tem equipamento, o dentista sempre vai terceirizar as coisas, não que ele não consiga te atender, ele pode te atender, mas vai ser mais difícil, tá? Vai ser mais complexo. Agora, se o dentista tem um investimento e fez o investimento no consultório onde ele tem vários equipamentos para lhe atender, só vai somar isso à experiência clínica e aos estudos, fica realmente muito mais completo o resultado que ele vai te entregar. É simples assim. Então, validação científica, talvez é bom, talvez não é. Depende muito da linha que aquele profissional está estudando, né? Se for um profissional como eu, que sou bastante curioso, gosto de ler todas as linhas e todas as vertentes para que eu escolha aquela que me interessa e não que determinado guru, né, me impôs, eu não gosto disso. O determinado guru não me serve. Tá? Às vezes talvez sirva, mas nem sempre. Eu prefiro fazer meu entendimento daquilo que eu estou estudando. E quando eu vou atender um paciente, eu coloco isso tudo, né, na mesa. Todo o meu conhecimento e tudo que eu posso extrair dos equipamentos e das imagens se somam para que a gente possa entregar um diagnóstico e um planejamento de tratamento, para que o paciente saia daqui o melhor possível. Tá? O melhor possível. Quando a gente fala de saúde, a gente vai sempre dizer o melhor possível. A perfeição em saúde é complexo. Nós vamos sempre entregar o melhor resultado possível. O paciente vai sair daqui cômodo e confortável. Esse é o objetivo. Os alunos que me procurarem para fazer curso vão ter o conhecimento de atender o paciente neste grau, né, de atendimento, de confiabilidade, de segurança e de realmente entregar para o paciente aquilo que é o mais completo, tá? Então, assim trabalha a gente aqui no Centro Brasileiro de Ortodontia Multidisciplinar. Nós temos multidisciplinaridades aqui dentro, porque eu sei que apenas com aparelhos de ortodontia eu não vou resolver todos os problemas do meu paciente. Então, às vezes eu preciso ter prótese, às vezes eu preciso ter uma periodontia, eu preciso ter algum outro tipo de tratamento, uma reabilitação, por exemplo, ou às vezes casos cirúrgicos, que aí eu preciso ter um intercâmbio com o cirurgião. Então, todas essas coisas a gente precisa integrar para entregar o melhor ao paciente. Então, todos precisam conversar a mesma língua, o mesmo idioma. Se eu for por um lado e o cirurgião for por outro, a coisa fura. E assim vai ser com qualquer interdisciplinaridade. Espero ter sido claro nisso que eu expliquei para vocês, um vídeo um pouquinho longo, porém importante, para que aqueles que me busquem, tanto para serem tratados ou para aqueles que buscam cursos comigo, entendam como funciona, né, o meu conceito como profissional. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.